Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. É um privilégio estarmos reunidos na casa do nosso Deus para louvarmos o Teu nome. E como o pastor Carlos falou, essa chuva foi um teste, né? A gente estava orando tanto por ela, estamos precisando tanto, né, dessa chuva, e graças a Deus o Senhor nos agraciou com essa chuva realmente maravilhosa e abençoada. Irmãos, nossa meditação de hoje vai ser bem rápida, né, breve, e gostaria de falar sobre um assunto, um tema bastante importante. Hoje, dia 1º de outubro, eu não sei aqui quantos sabem, mas comemora-se o Dia Mundial do Idoso. Então, essa é uma data que foi separada, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, uma data mundial. Todos os países, né, que fazem parte da Organização Mundial da Saúde, são quase 200 países, acho que até mais de 200, e então hoje comemora-se o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E no Brasil, obrigado. E aqui no Brasil, então, resolveram dar um nome um pouquinho diferente, Dia Nacional do Idoso. Então, mundialmente é conhecido como o Dia Internacional da Pessoa Idosa. E aqui no Brasil é o Dia Nacional do Idoso. Mas o mais importante, né, do que a nomenclatura ou até a data, essa data foi escolhida para que as pessoas parassem, né, um pouco com o seu ritmo, né, alucinado, né? A gente sabe que os jovens fazem 1000 coisas ao mesmo tempo e acabam não parando para pensar na própria vida, né? E muito menos na vida daquelas pessoas que fazem parte da sua vida, mas que já passaram de uma certa idade. Infelizmente, né, no Brasil faz parte de um grande número de países que não valorizam seus idosos, não valorizam as pessoas da terceira idade. E com a pandemia ficou bem claro, a pandemia que nós vivemos, né, recentemente, o quão importante é as pessoas idosas, importante para a sociedade, né, para a economia, né, de um país, mas principalmente para as nossas vidas e para Deus. Então, quando eu estava meditando a palavra de Deus, no tema para hoje à noite, nós estamos estudando, e isso ficou muito forte no meu coração, irmãos, sobre a importância que nós, como igreja, devemos dar para as pessoas idosas. E não só como igreja, mas individualmente, nós temos uma grande responsabilidade com aquelas pessoas que fazem parte da nossa vida, que deram a sua vida por nós e que muitas vezes nós as tratamos como um estorvo, como algo que vem atrapalhar a nossa vida. E não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus. Deus diz que nós devemos valorizar as pessoas idosas e principalmente nós devemos cuidar da nossa própria vida, porque é um erro, né, nós acharmos que a pessoa idosa está atrapalhando, porque a gente não para pensar que se Deus nos abençoar, um dia nós chegaremos na terceira idade. E o texto que eu gostaria que nós
usar as suas como meditação para nós essa noite, fala um pouco sobre isso. E apenas alguns dados, irmãos. No nosso país, somente no Brasil, a população idosa, ou seja, a população que faz parte da terceira idade, que são aquelas pessoas que estão acima dos 60 anos de idade. Então, acima dos 60 anos já é considerada a terceira idade. Faz parte da população 14,3% da população. Então, é um número grande. São 29,3 milhões de pessoas que está dentro dessa faixa etária, acima de 60 anos. E uma notícia boa é que a expectativa de vida no Brasil chegou aos 77 anos. Então, a população da terceira idade, que é considerada acima dos 60 anos, e a expectativa de vida do brasileiro está acima dos 77 anos, na média. Então, isso é uma coisa para a gente ficar animado, né? Isso é muito bom. Então, ou seja, a pessoa quando chega à terceira idade, ela ainda, pelo menos na média, né, ainda vai viver mais 17 anos, né? Então isso é muito bom. Claro que os governos não gostam muito disso, né, porque principalmente a Previdência Social, né, que está pagando mais aposentadoria, né? Mas isso para nós como população é muito bom. Isso, irmãos, é tão importante que Deus deixou registrado isso como um mandamento, está lá entre os 10 mandamentos. E a gente costuma dizer, né, que é o primeiro mandamento com promessa. Ou seja, Deus fala lá nos 10 mandamentos, filhos, honra pai e mãe. Então esse é o mandamento, temos que honrar pai e mãe. Aí vem a promessa, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Os outros mandamentos não tem promessa, é simplesmente uma ordem, um mandamento. Deus diz: não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo, e ponto final, não tem discussão, é um mandamento. Agora o primeiro mandamento com promessa, ou seja, Deus diz: honra pai e mãe, e aí Ele nos faz uma promessa, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. E um pensamento que é mundano e que é diabólico muita gente, principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus, e às vezes nós que conhecemos acabamos nos envolvendo, deixando nos envolver por esse pensamento, que a pessoa que vive muito é a pessoa que tem muito pecado. Isso é o que as pessoas do mundo falam. Fulano tem 80 anos, né? As pessoas falam: nossa, esse daí tem muito pecado para pagar. Enquanto que na verdade não é assim. A palavra de Deus diz que a pessoa que vive muito é bênção do Senhor. É sinal que ela é uma pessoa abençoada e não amaldiçoada. E não que ela tem muito pecado. Ela pode até ter muito pecado, mas se ela está vivendo muito, isso é sinal de que ela é uma pessoa abençoada por Deus. Isso, irmãos, é um motivo de nós estarmos preocupados com a nossa própria vida, ou seja, nós que ainda não chegamos na terceira idade. Eu digo nós, mas eu já estou chegando lá, né? Se Deus quiser, daqui a uns anos faço parte dessa estatística, desse grupo. Quem sabe antes de chegar lá, a expectativa de vida já seja maior, né? Mas então é uma coisa para a gente estar preocupado. Nós, os mais jovens, como você tem vivido, ou como você tem encarado a sua vida? Como você tem vivido os seus dias? Qual a importância que você tem dado à sua vida? Você tem dado para a palavra de Deus na sua vida? Qual a importância que a palavra de Deus tem na sua vida? Então isso vale para nós
e também vale para nós a maneira como nós estamos tratando as pessoas idosas que Deus tem colocado na nossa vida, no nosso dia a dia. Os nossos pais, nossos avós, nossos tios, e enfim, aquelas pessoas que fazem parte, né, que são pessoas muito queridas, pessoas caras, né, para nós. Então, vamos abrir a palavra de Deus, irmãos, para a gente ler um salmo que vai nos falar bastante sobre isso. Salmo número 39. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Salmo número 39. Salmo escrito pelo rei Davi. Tem como título A Vaidade da Vida. Então diz assim, irmãos, a palavra de Deus. Irmãos, acompanhem a leitura. Disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o meu flagelo, pelo golpe da tua mão. Estou consumado. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome atento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém? Vamos orar, irmãos? Pai querido, Pai amado, estamos diante da Tua presença, e nessa hora, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, fale com cada coração, com cada pessoa que está aqui nessa noite, cada um que estará acessando a parte das redes sociais, uma outra oportunidade, que estará ouvindo essa palavra, Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, encontre corações férteis, para que a Tua palavra venha fazer morada e venha a transformar os nossos dias, a nossa maneira de pensar e de agir, conforme a Tua vontade. A oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, como nós falamos, esse salmo, escrito pelo rei Davi, fala um pouco sobre isso, sobre a fragilidade da nossa vida. Fragilidade no sentido de que a nossa vida é muito breve, é muito passageira, muito rápida, e muitas vezes a gente acaba vivendo
como se a nossa vida aqui não tivesse fim, né? Como se tudo se resumisse àquilo que nós vivemos aqui, aquilo que nós plantamos ou colhemos, aqui somente. Enquanto que na verdade a palavra de Deus diz que aqui é apenas uma passagem. E como fala lá no Sermão do Monte, nós não devemos acumular tesouros aqui na terra, mas a nossa vida tem que ser vivermos bem, né? Ou seja, bem com o nosso irmão, com o nosso próximo, com os nossos familiares, mas pensando sempre em que nós devemos acumular tesouros no céu. A riqueza maior e mais valiosa não é a riqueza que nós acumulamos aqui, porque o que nós acumulamos aqui, isso vai passar, uma hora ou outra isso aqui vai ficar, irmãos. E como diz a própria palavra de Deus aqui no versículo que nós acabamos de ler, tudo que nós acumulamos aqui, uma hora, quando Deus nos chamar, né, desse mundo, quando nós partirmos dessa vida, o que aqui ficar, nós não sabemos quem é que vai dar continuidade. E se a gente parar para pensar, irmãos, e analisarmos, né, tantos casos que acontecem às vezes na nossa própria família, ou pessoas com as quais a gente conhece, a gente convive, pessoas que passaram uma vida inteira acumulando tesouros, juntando riquezas, como se a vida fosse somente aqui, né? Como se tudo acabasse aqui. Então as pessoas se preocupam em juntar tesouros, acumular riquezas. De repente elas partem, né, dessa vida, e o que fica aqui acaba virando briga, acaba virando discórdia. Muitos pais, até com boa intenção, acumulam riquezas para deixar para os seus filhos, com boa intenção, né? Deixar uma herança, ou para que os filhos fiquem bem amparados. Só que na verdade o que a gente observa é que isso acaba servindo de briga. E a gente vê isso todos os dias, infelizmente, irmãos. Irmão que mata irmão por causa de herança, às vezes até mata o próprio pai para poder pegar a herança antes da hora. Então, o que essa palavra aqui, o que foi escrita pelo rei Davi, vem nos alertar sobre isso, irmãos. O versículo, os primeiros versículos, né, do 1 ao 3, ele fala sobre a nossa vida. Ela é muito passageira, ela é muito rápida. Então, ele fala no versículo 1, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Irmãos, quantas vezes nós, às vezes a gente acaba falando de coisas que acontecem no nosso dia a dia, e coisas que muitas vezes até fazem sentido, né? A gente reclama da vida, das dificuldades, mas muitas vezes o nosso próprio inimigo utiliza isso da maneira errada, e acaba isso virando discórdia. Às vezes dentro da nossa própria família, a gente faz algum comentário sobre dificuldades, né, que nós temos no dia a dia, e muitas vezes isso acaba virando motivo de briga, de intriga. Então é o que o próprio rei Davi aqui está falando: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Então isso é uma coisa muito importante, muito interessante, que a gente deve estar preocupado em refrear a nossa língua, para que a nossa língua não seja motivo de tropeço, às vezes para nós mesmos, né? Então a gente deve ter esse cuidado com o que a gente fala, com quem a gente fala, né? Para que isso não se torne, a gente mesmo não dê motivo para que o nosso inimigo venha a criar confusão, criar discórdia dentro da própria família,
dentro do nosso próprio convívio, né? Então a gente deve estar muito preocupado com isso. E no versículo 4 ele fala: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Então aqui o rei Davi, lembrando que quem escreveu esse salmo, né, foi o próprio rei Davi. E esse salmo ele é conhecido como os salmos de sabedoria. Então existem vários tipos de salmo, né? Salmo de gratidão, salmo de sabedoria, salmo de louvor ao nosso Deus. E esse é conhecido como salmo de sabedoria, devido à importância, né? E o alerta que o rei Davi aqui está fazendo sobre a maneira como nós vivemos a nossa vida. Então, muitas vezes a gente deve parar, né, um pouco com a nossa vida e com o nosso ritmo diário e perguntar para o nosso Deus: fala, Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida no dia de hoje? Para que eu estou vivendo nessa vida? Os irmãos já pararam para fazer essa pergunta? Por que você, qual o propósito da sua vida hoje? Se você porventura deixasse de existir, vamos supor que Deus tirasse a sua vida hoje, será que muitas pessoas iam sentir falta? Ou será que apenas vamos supor, aqueles que são casados, será que somente a sua esposa ia sentir falta? Os seus filhos? Ou talvez nem a esposa? Talvez nem os filhos? Então essa é uma coisa que é muito importante, e talvez a maior importância desse salmo é justamente isso, irmão. O próprio rei Davi, ele está orientando, deixando isso registrado para nós, devido a essa importância, para nós chegarmos para Deus no dia a dia, né, e falarmos: Senhor, qual o propósito da minha vida hoje? Ou seja, nessa geração que eu estou vivendo. A gente sabe que muitas pessoas do passado deixaram as suas marcas, deixaram o seu legado, mas hoje é o nosso momento, né? Hoje é o seu, é o meu, é de cada um de nós deixarmos as marcas, porque hoje somos nós que estamos vivendo. Amanhã ou depois, quando nós não estivermos mais aqui, por qual motivo nós seremos lembrados? Será que, por exemplo, Pedro Paulo, amanhã depois ele não vai estar mais aqui, será que vai ser lembrado simplesmente porque ele é pai da Malu? Será que simplesmente ele vai ser lembrado porque ele era filho do irmão Pedro, da irmã Isabel? Enfim, cada um de nós, será que nós vamos ser lembrados simplesmente porque nós fazíamos parte de uma determinada família e hoje já não fazemos mais? Ou você vai deixar algum legado, alguma coisa importante, né? Quando você deixar de existir? Então, isso é uma coisa que a gente está se perguntando. E o principal é a gente perguntar para Deus, porque foi Deus que nos criou, e é importante, a palavra de Deus diz que nós devemos viver para a glória de Deus. Porém, irmãos, nós temos uma missão aqui nesse mundo, nessa vida, e é importante saber qual é essa missão, para saber se nós estamos cumprindo, vivendo, agradando ao nosso Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, quando ele fala aqui no versículo 4, como que a gente acabou de ler: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, o qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Uma coisa interessante é que talvez a única certeza que nós temos nessa vida é de que um dia nós vamos partir, né, dessa vida. Um dia nós não vamos mais continuar aqui existindo, né? Ou seja, nós vamos morrer, né? E
Só que uma das maravilhas da nossa vida é nós não sabermos o dia da nossa morte, o dia da nossa partida. Porque os irmãos já imaginaram, se nós soubéssemos, né, o dia que nós vamos partir dessa, tomara que seja para uma melhor, né? Mas ainda que, se nós soubéssemos o dia, já imaginaram que angústia seria? Conforme os dias vão se aproximando, aí você fala, bom, eu vou morrer dia 31 de dezembro de 2024. Tomara que não, né? Mas é apenas um exemplo. Então, conforme vai se aproximando esse dia 31 de dezembro, os irmãos já imaginaram a angústia que nós íamos ficar, né? Se isso acontecesse. Então, irmãos, Deus já sabendo, né, Deus, a sua infinita sabedoria, Ele não nos deixou saber o dia da nossa morte. Assim como o próprio Jesus, ele não sabia, né, nada sobre o futuro, né? Pelo menos isso que a palavra de Deus diz, que ele não sabe quando que ele volta, ele não sabia, ele só sabia que isso ia acontecer, mas ele não sabe o dia, nem a hora, né? E a mesma coisa somos nós não sabemos o dia da nossa morte, o dia da nossa partida. Só que nós sabemos que, enquanto nós aqui estivermos vivendo aqui, a nossa vida tem que ter um propósito, a nossa vida tem que ter uma razão de existir, uma razão de ser. E a nossa vida ela não pode se resumir somente em nós mesmos. Ou seja, eu sou Luiz Henrique, filho do meu pai, da minha mãe, e a minha vida não pode ser somente isso. Mas porque a nossa vida ela tem um propósito maior. E Deus tem um propósito para cada um de nós. Então basta a gente a cada dia fazer essa pergunta para o nosso Deus. Claro que vivemos aqui para a glória do nosso Deus, mas além disso, Deus tem um propósito para cada um de nós, para cada um de vocês. É por isso que nós recebemos os dons, é por isso que nós fazemos parte de uma igreja local, é por isso que nós temos um nome, um documento, um CPF, é por isso que nós temos uma profissão, enfim, a gente tem uma razão de existir e a gente tem um propósito nessa vida. Então, irmãos, já para a gente estar caminhando para o final, o rei Davi, já no finalzinho, a partir do versículo 12 e 13, ele faz um pedido a Deus, já caminhando, né? Depois que ele faz vários questionamentos para Deus, fala sobre a brevidade da vida, sobre a importância de nós vivermos com sentido, com significado. No finalzinho ele fala o seguinte: ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando grito por socorro, não te amudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome atento, antes que eu passe e deixe de existir. Então, irmãos, aqui ele já encerrando, ele fala: Senhor, ouve a minha oração, porque ele, perante Deus, ele tinha essa consciência da brevidade da vida, ele tinha consciência de que o ser humano muitas vezes vive uma vida sem propósito, né? Como ele fala aqui que a nossa vida é vaidade, e o filho do rei Davi, né, logo nos próximos livros, né, ele vai falar sobre Provérbios, né, ele vai falar sobre que a nossa vida tudo na nossa vida é vaidade. Então, se nós vivermos aqui sem um propósito, a nossa vida vai ser simplesmente vaidade, ou seja, não vai ter razão de existir.
E todos nós que aqui vivemos temos uma razão de existir, a gente tem um porquê de estar aqui, irmãos. E cabe a cada um de nós, cada um de vocês, fazer essa pergunta diante de Deus, diante do nosso Pai. Por que você está aqui? Porque hoje você é membro da Igreja Batista em Simeone, pertence à cidade de Ribeirão Preto, bairro de Simeone. E qual o propósito? Se você não é membro dessa igreja, mas está aqui hoje, por que você está aqui hoje? Qual o propósito que Deus tem para a sua vida hoje? Quem vai estar acessando, essa palavra, as redes sociais, numa outra oportunidade, também terá essa oportunidade de fazer essa mesma pergunta. Qual o propósito de Deus para a minha vida hoje, nesse exato momento? Se eu deixar de existir hoje, será que você pode dizer, missão cumprida? Você vai poder dizer que você cumpriu plenamente aquilo que Deus tinha para a sua vida? Ou ainda vai ficar algo por fazer? Ou você mesmo vai ficar se cobrando? Então isso é importante para nós, irmãos. E ter a certeza, a consciência, como o rei Davi aqui tinha, de que ele é peregrino aqui nessa terra, assim como os pais dele foram. Então ele fala, desvia de mim o olhar para que eu tome atento, antes que eu passe e deixe de existir. Então, antes que você passe e deixe de existir, ou seja, antes que você parta dessa vida, é importante você ter essa consciência, saber por que é que Deus te colocou nessa vida, nesse mundo, e saber se você está cumprindo com o propósito que Deus tem para a sua vida. Ou você vai passar pela vida e simplesmente vai passar. Você não vai deixar nenhum legado, você não vai ter cumprido com o propósito que Deus tinha para a sua vida. E para aqueles que já estão já na terceira idade, irmãos, a palavra de Deus diz que nós nunca somos velhos para o nosso Deus, mas a gente sempre tem algo por fazer, a gente sempre tem importância para o nosso Deus. Então não pense que você, eu já me aposentei, eu não tenho mais nada que fazer, eu já estou velho. Não, para Deus, cada dia de vida é importante e é uma oportunidade de você cumprir o propósito do nosso Deus, de você agradar ao nosso Deus com a sua vida. Então que Deus possa nos abençoar e que a gente possa ter essa consciência, de que tudo que eu fizer aqui é para a glória de Deus e eu estou vivendo, cumprindo com aquilo que Deus espera de mim, cumprindo aquilo para o qual Deus me trouxe aqui. Deus me revelou nesse lugar, nesse momento, nessa hora, porque você tem importância, você tem uma missão a cumprir. Então que Deus possa nos abençoar, nos esclarecer, que a gente consiga viver dessa maneira. Amém? Deus abençoe.